eu devo suspender os medicamentos para realizar os testes de triagem ou em quais situações eu devo suspender e reavaliar? Explica pra gente. Então, a gente tem que entender, e o guideline ele é bem mais didático, eu acho, para falar dos antihipertensivos e orientar o que fazer. Não é obrigatório você ter que suspender, até porque sempre tem aquele medo de que ao suspender a medicação, o paciente vai descompensar, né? Mas você tem que saber interpretar o exame, o rastreio, diante do antihipertensivo que ele está utilizando, certo? Para você saber se aquilo dali pode ser um falso negativo, pode ser um falso positivo, e se aí sim você saber se vai precisar ou não repetir o teste suspendendo as medicações. Então, para a gente entender isso, vamos dividir os antihipertensivos em 2 grupos. Certo. Vai ter os antihipertensivos que vão aumentar a renina. Os antihipertensivos que aumentam a renina vão diminuir a relação aldosterona-renina. É só lembrar aí que o denominador, quando ele aumenta, a relação diminui. Certo. Então, você pode dar um falso negativo. Então, medicamentos antihipertensivos que aumentam renina, pode dar falso negativo. Existem medicamentos que podem reduzir, antihipertensivos que podem reduzir a renina. Consequentemente, aumenta a relação aldosterona-renina, você pode ter um falso positivo. Quais medicamentos, então, podem dar falsos negativos, ou seja, aumenta a renina? Os próprios antagonistas do receptor mineralocorticoide, clássica espironolactona, os diuréticos, de uma forma geral, né? Os inibidores de ECA e os bloqueadores do receptor de angiotensina. Certo. Todos esses medicamentos aumentam a renina, podem dar falso negativo. Quais podem dar falso positivo por reduzir a renina? Beta-bloqueador, alfa-2 agonistas centrais, como clonidina e metildopa. Então, eu já tenho que saber isso, qual é o efeito que pode ter. Então, vamos lá. Meu paciente está usando antihipertensivos, aí, sei lá, 4, 5 antihipertensivos. Vamos supor que está usando inibidor de ECA, está usando diurético, né? Está usando espironolactona. Certo. E aí ele faz a aldosterona fraturada de renina e veio positiva. O que esses medicamentos fazem? Falso negativo. Se já veio positivo, acabou. Acabou. Não tenho que me estressar, será que deu erro? Não. Tá tudo certo. Agora, veio negativo. Aí se veio negativo, eu tenho que pensar, opa, pode ser um falso negativo. Principalmente se é um paciente com uma probabilidade pré-teste alta. Ou seja, um paciente com hipertensão resistente, um paciente que já tem hipocalemia, que você já meio que está esperando vir um hiperaldo ali. Aí vem um teste negativo, em vigência de antihipertensivos que causam falso negativo. Aí sim, você vai suspender. Como é o tempo de suspensão? Espironolactona ou algum outro antagonista mineralocorticoide, diurético, você suspende 4 semanas antes. Se for inibidor de ECA e BRA, bloqueador do receptor de angiotensina, você suspende 2 semanas antes. Certo? Então, essa é a recomendação para os antihipertensivos que dão falso negativo. E o falso positivo, beta-bloqueador, alfa-2 agonistas centrais. Fiz o exame, fiz o rastreio deu positivo. Se deu negativo, ok, já deu negativo, resolveu. Porque o que poderia dar de falso era falso positivo. Né? Ah, não, veio positivo e ele está usando uma dessas medicações. Você tem que pensar que pode ser um falso positivo. E aí a orientação é você suspender por 2 semanas e repetir. Exceto se a aldosterona já vai ser uma aldosterona daquela que o Luciano estava falando. Uma aldosterona acima de 15. Uma aldosterona acima de 15, né? Existe provavelmente secreção autônoma mesmo aí de aldosterona. Então eu não vou pensar no falso positivo nesse caso. Ou seja, veio a aldosterona acima de 15, tá a atividade de renina plasmática baixa, então mesmo com o uso do beta-bloqueador alfa-2 agonista, eu considero positivo. Agora, se for um valor abaixo disso, né, aí não, aí eu vou ter que realmente repetir com 15 dias de suspensão. Certo? Essa é a orientação. E tem um detalhe, a gente fala muito do hipertensivo, embora no guideline ele não escreva no texto, na tabela, quem aparece ali podendo dar um falso negativo são os inibidores de SGLT2. Né? Só é pensar no efeito diurético dele, é pensar com a composição diurético mesmo, que aí pode aumentar a renina. E aí eles orientam que nesse caso, cuidado, você pode precisar suspender 15 dias antes o inibidor de SGLT2, 2 semanas antes, também para avaliar. Ou é 4 semanas, agora fiquei na dúvida, que acho que o diurético são 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas para ter efeito diurético, aí são 4 semanas antes. Né? Então, anti-inflamatório no hormonal, contraceptivo, pode ter alguma interferência também? Contraceptivo é uma bronca, porque o contraceptivo, ele
aumenta a atividade de renina e ele diminui renina direta. É uma bagunça. Ele diminui É uma renina e aumenta a confusão. atividade plasmática. Dependendo de como você solicita os exames. Vai dar um falso faz por a um lado, falso por outro. relação. Mas assim, a frequência de alteração com isso, até o efeito do beta-block é muito baixa. Assim, você ter um beta-block que dê um falso positivo por causa do beta-block é muito, assim, bem menos frequente eu do acho que... menos prático essa questão do falso positivo. Agora a questão do falso negativo é bem muito interessante. mais prática. Porque, assim, são drogas de uso muito comum. IECA, Isso. BRA, Isso. Espirona naquele paciente que já tem hipertensão mais grave, né? E agora também gliflozina, uma novidade bem interessante. Agora, só lembrando que a gente só vai poder fazer essa suspensão se der pra fazer a suspensão. Isso. Tem que ser seguro, mas lembrando que dá pra gente fazer trocas. Bloqueador do canal de cálcio, hidralazina, a gente pode sair fazendo trocas, né, pra E tentar segurar a pressão. a espirona a gente vai falar já de tratamento, né? Não vou dar muito spoiler, né? Mas veja, se o paciente já receptou espirona, ele tá com uma Já dose respondeu? razoável, ele tá respondendo, tá com a pressão controlada, você vai testar pra quê? Você já tá controlado. É quase um teste terapêutico, né? Você já foi, né? Você já tá, né? Inclusive até o teste confirmatório vai cair na mesma condição.